Deus, meu Deus, que presença é essa, Jesus? Como é bom, Senhor, estar abandonada nos teus braços. Obrigado, Senhor. Quando somos envolvidos na tua presença. Obrigado. Santo, santo, santo. Aleluia. Aleluia. Meu Deus, que difícil. Mulher de Deus, mulher do fogo. Aleluia. Glória. Isaías capítulo 55, eu estou com a revista corrigida, tá? Eu leio aqui, vocês leiam ali. Ó vós, todos os que tendes sede. Quantos aqui têm sede? Diga amém. Vinde às águas, e os que tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço. Vinde e comprai. Os que não tendes dinheiro, tá? Corrigindo. Gente, meu óculos está ficando pronto, tá tenso. Pensa que eu estava correndo desse troço. Minhas lentes eram tudo pouquinha, pequenininha. Estou sentindo uma dor de cabeça meio esquisita. Eu fui no médico. Aí ele falou, você está com astigmatismo, não sei quantos graus, com miopia. Eu falei, me dá a mil torneira logo, aí vão resolver esse problema, porque não serve mais não. Olha, pensa, é o peso dos 41, gente. Tá esquisito o negócio, mas vamos embora. Vou ler de novo, amém? Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Ô picanha deliciosa! Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. E eis que eu o dei por testemunha aos povos, por príncipe e mandador dos povos. Eis que chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti por amor do Senhor teu Deus, do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne-o para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos são os vossos pensamentos, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Porque com alegria saireis e em paz serei guiados. Os montes e os outeiros romperão, e cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. O contexto que o Espírito Santo de Deus envolveu o profeta Isaías para liberar essa palavra para o povo de Israel, foi no tempo em que o povo estava cativo, estava em exílio na Babilônia, sob o poder, sob o domínio babilônico.
E todos que se encontram dentro de um cativeiro certamente não estão cumprindo as promessas de Deus. Todos que se encontram presos em determinado cativeiro, parte da sua história está sendo roubada. Parte das promessas do Senhor estão sendo o quê? Roubadas. E o convite do Senhor é para que os exilados, aqueles que estavam escravizados, voltem para o Senhor e sejam renovados e sejam participantes das promessas de Deus. E a palavra do Senhor diz: vinde, vós que tens o que? Sede, porque a palavra do Senhor diz que Ele é uma fonte inesgotável, e quem bebe dessa água nunca mais terá sede. Quem bebe dessa água certamente encontra-se o renovo espiritual, encontra-se o renovo físico, o renovo em todas as áreas. Nesta água encontra a fonte do renovo, coisa que nenhum outro alimento pode nos dar. E o Senhor, Ele nos chama a ser participantes. E Ele diz que quando nós estamos nele, não há necessidade. Vinde, mesmo que não tenha dinheiro, e coma o melhor. Por quê? Porque o servo já pagou o alto preço. Estávamos destituídos da glória de Deus. E fomos comprados novamente, remidos, redimidos. E quando nós olhamos para o capítulo 53 de Isaías, aqui está a grande promessa, a grande remissão. Ele diz que ele já foi pisado, maltratado, subjugado. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras somos sarados, curados e restaurados. E a partir do momento que Ele se entregou por nós, Isaías capítulo 54 revela a glória de Sião para aqueles que se redimirem, para aqueles que deixarem se arrependerem, para aqueles que tiverem uma vida em Cristo Jesus. Ele diz: venha, come do melhor, não precisa de ter dinheiro. Porque aqueles que estão com Cristo Jesus são alimentados. Eu não conheço uma pessoa que está em Cristo Jesus e tenha dificuldade de verdade, fome dentro de casa. Passamos sim por umas pelejas, passamos sim por dificuldades, mas Deus nunca nos abandonará. Deus nunca deixará de cumprir os seus sonhos e os seus propósitos. E eu fico maravilhada quando Ele diz no versículo 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Amados, muitas coisas Deus faz na nossa vida que nós não compreendemos, que na nossa limitação humana não somos capazes de entender o trabalhar de Deus, e por muitas vezes nós somos capazes de pensar que Deus se esqueceu de nós, Deus se esqueceu do meu casamento, Deus se esqueceu da minha família, Deus se esqueceu dos meus filhos, Deus esqueceu das minhas finanças, Deus esqueceu da minha mesa, Deus esqueceu da minha igreja, Deus esqueceu do meu ministério. Muitas vezes buscamos respostas rápidas, mas se tentarmos de fato alinhar o pensamento de Deus com o nosso pensamento, é trazer Cristo para a nossa dimensão natural. Mas Cristo não é natural, Ele é sobrenatural. Ele é aquele que anda sobre as águas. Então, quando a palavra do Senhor diz que os pensamentos do Senhor estão além dos nossos pensamentos, é porque Cristo está numa dimensão alta, bem mais alta, que podemos pensar. Quando nós estamos diante de uma grande dificuldade, nós queremos que aquilo seja resolvido rápido, porque toda grande questão que precisa ser resolvida nos tira do conforto. Muitas vezes tira o nosso sono, mexe com a nossa estrutura emocional. E nós pedimos ao Senhor: Senhor, resolva o meu problema. Senhor, resolva essa dívida hoje. Senhor, resolva esse problema hoje na minha vida. Senhor, tira os meus filhos da droga hoje. Mas a palavra do Senhor nos ensina que quando nós estamos pensando momentaneamente o que Ele pode fazer para nós hoje,
Deus, Ele tem uma resposta para a minha vida e a sua vida. Ele resolve o nosso passado, Ele apaga o nosso passado, resolve o presente, mas Ele está trabalhando para garantir o seu futuro. Por isso que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Por isso que a forma que Deus, Ele age, Ele resolve as situações, não é como pensamos, é muito mais alto daquilo que pensamos, sentimos ou podemos fazer. Porque o nosso Deus, Ele não age para resolver o seu problema hoje. Enquanto Ele trabalha hoje, Ele já está resolvendo o seu amanhã. Porque não adianta hoje Ele resolver a sua dívida se amanhã você não tem emprego. Não adianta hoje Ele tirar os seus filhos da droga, se dentro da tua casa ainda não está ajustada para receber, para perdoar, para beijar e para dizer, você está perdoado. Deus não quer resolver coisas momentâneas na sua vida. Deus quer resolver até a eternidade. Só que muitas vezes quando Deus Ele mexe no guarda-roupa, quantas vezes nós olhamos para dentro de nós e está tudo bagunçado, está tudo revirado. Essa é a hora que Deus separou para Ele olhar para dentro de você e falar assim, vem aqui agora. Agora nós vamos arrumar tudo, cantinho por cantinho, tirar as poeiras, tirar as roupas velhas, tirar tudo que não usa, tudo que não presta mais. E agora nós vamos organizar esse cantinho aí. E Ele diz, porque eu não quero resolver o presente, eu quero garantir o seu futuro. E Ele diz, eu não sou Deus apenas de presente, eu sou o mesmo Deus de ontem, eu sou o Deus de hoje, e eu sou eternamente, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu quero organizar até o fim. E uma grande construção dá trabalho, uma grande reforma dá trabalho. Prova é que quando Ele chamou o povo de Israel, todos os verbos estavam no futuro. Versículo 10, ele diz assim, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir, brotar, dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Verso 12, porque com alegria saireis, em paz serei guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, todas as árvores do campo baterão, que palmas. E em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca o quê? Se apagará. Deus não falou para aquele momento ao povo de Israel, eu vou fazer agora. Eu vou acabar com o seu problema agora. Não, o Senhor disse, eu farei, eu consertarei, eu prosperarei. Deus estava organizando o povo de Israel para viver aquilo que Ele tinha lá na frente. Porque muitas vezes nós vivemos o melhor agora, mas não sabemos lidar com isso. E lá na frente, o inimigo nos passa uma rasteira. Porque não fomos preparados lá atrás para viver o que Deus tem para nós no futuro. É por isso Ele diz, os meus pensamentos, os meus caminhos são muito mais altos que os vossos caminhos. Minha linda, você coloca uma cadeirinha para você esticar seu pé. Quer ficar em pezinha mesmo? Amém. Qualquer coisa você pede ajuda aí para os obreiros, tá? E a palavra do Senhor diz que, Isaías capítulo 40, verso 29, 30 e 31. Isaías 40, verso 29, 30 e 31. Vamos ler juntos. Isaías capítulo 40, verso 29, 30, 31. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem o quê? Nenhum vigor. Verso 30. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente o quê? Cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Sabe por que tem muita gente frustrado? É como jovens que cairão, porque não esperaram no Senhor. E Ele diz, mas os que esperam no Senhor subirão com asas como águia. Sabe por que o Senhor nos comparou como uma águia?
A águia, ela tem umas características muito peculiares que muitos de vocês já sabem. A primeira coisa é que a águia, ela tem uma visão de 360 graus, ela está de olho em tudo que está ao redor. Uma outra característica muito importante da águia é que todas as vezes que a águia vai alçar o seu maior voo, ela primeiro se curva e coloca a cara no pó. Assim somos nós diante da presença do Senhor. Não existe mais alto lugar para chegar para um cristão, se não for aos pés da cruz. Uma outra característica da águia é que ela sabe que ela não vai ser jovem eternamente. E quando ela chega à sua meia-idade, como eu cheguei assim, 40, 41, que a média de vida de uma águia, por incrível que pareça, é a média que o ser humano vive, 80 anos de idade. A águia, ela vai para o mais alto cume, para sangrar, para ficar só e se renovar. Porque quando ela chega nessa meia-idade, nesse meio tempo de vida, as unhas dela já não conseguem mais agarrar presa, porque já ficam bem tortas. O bico já fica muito torto, não consegue pegar a presa. As penas já são grossas. Então ela precisa de ir para o mais alto lugar. E ela começa a chocar contra a parede, até que o bico saia. E quando o bico começa a se renovar, começa a criar força, ela começa a arrancar suas unhas. E daqui a pouco ela arranca suas penas. E daqui a pouco ela sai renovada, como uma águia jovem. Uma outra característica da águia é como a águia luta com uma serpente. Ela pega a serpente e leva para o alto. Porque a serpente tem força no chão, mas no alto ela não tem poder. E o Senhor manda dizer: pegue as suas guerras, leva para o alto, porque na terra Satanás tem poder, mas no céu Satanás não tem poder para tocar naquilo que o Senhor te entregou para lutar. Uma outra característica da águia é a única ave que quando encontra uma tempestade, ela não cai e nem volta correndo. Ela é capaz de sobrevoar acima da tempestade. E ali ela fica sobrevoando, olhando a tempestade de alto a baixo, até que passe. E o Senhor diz para a sua igreja hoje: os que esperam no Senhor subirão com asas como águia, serão renovados, serão fortalecidos, serão cuidados, serão guardados, verão as tempestades de cima para baixo, não recuarão diante das batalhas. E lá no versículo 13 o Senhor diz: em lugar do espinheiro crescerá o quê? A faia. Algumas características dessa planta: preferem ser plantadas na ladeira e nos vales. Quem quer morar no vale? Quem quer morar na ladeira? Mas ela prefere estar ali, sabe por quê? Porque exatamente ninguém quer ficar. Ali é lugar de umidade, ali é lugar de vento. Não é o lugar que muda você, é você que muda o ambiente. Quem consegue ver vida no vale? Quem consegue ver vida ladeira abaixo? Mas a faia consegue, por isso diz: deixarão, em lugar de espinheiro crescerá o que? A faia. Por quê? Porque a faia tem a capacidade, com as suas raízes profundas, de trazer água para um solo onde não existe água. Assim é a minha vida e a sua vida. Nós precisamos florescer nos lugares áridos, desertos da vida. Nós precisamos de fazer a diferença onde ninguém quer fazer a diferença. Nós precisamos ser luz na escuridão. Nós precisamos ser sal neste mundo tão sem tempero. E a palavra do Senhor continua dizendo: em lugar da sarça
crescerá murta, porque a sarça também, segundo estudiosos, era uma árvore de muito espinho. E ele diz, crescerá murta. O que é a murta? Ela tem uma essência de óleo na sua flor, ela tem cheiro, e ela servia para fazer o buquê das noivas, das mulheres de Israel. É uma planta bela. Por isso a palavra do Senhor diz que nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. O Senhor está convidando aqui o povo de Israel a sair dessa posição de cativeiro, dessa posição de humilhado, dessa posição de subjugado. Ele diz, vinde a mim, porque aqui você pode comer o melhor, mas não precisa de você ter dinheiro. Sabe por quê? Porque eu, o servo, eu paguei o maior preço. Não existe mais preço para vocês pagarem. E quando ele diz que os pensamentos deles são mais altos que os nossos pensamentos, gente, pensamento fala de tantas coisas na nossa vida, pensamento fala de decisão, pensamento fala de direção, pensamento fala de atitudes. Os nossos pensamentos podem nos levar a lugares altos, mas pode nos levar também a despenhadeiro abaixo. Porém a palavra do Senhor diz, Provérbios capítulo 139, verso 17, diz assim, a palavra do Senhor, a luz do justo alegra, Salmo 139, verso 17, Salmo 139, verso 17, quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo do pensamento dele ao nosso respeito. Isso significa que o que me define, o que te define, não é o que falam ao meu respeito, não é o que falam ao seu respeito. O que te define é o que o Senhor fala ao seu respeito. Isaías 62, capítulo 4. Isaías capítulo 62, verso 4. Nunca mais te chamarão de quê? Desamparada, rejeitada, você não vai dar em nada, você não presta, você não estudou, sua burra, seu burro, agora fica aí sendo peão. Nunca mais te chamarão disso. Nem a tua terra, seus descendentes, seus filhos, sobrinhos, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão Efizibá, e a tua terra Beulá, porque o Senhor se agrada de ti, com a tua terra o Senhor se casará, fará uma aliança perpétua, igreja. Ele diz, você não será chamada mais desamparada, esquecida, humilhada, escravizada, não. Ele diz, me casarei com a tua terra. Ele diz, eu tenho compromisso com a tua descendência. Ele diz, eu tenho uma aliança perpétua contigo. Ele diz, eu tenho um compromisso com a tua casa. É o Senhor que está dizendo, eu tenho um compromisso contigo. Ele diz, por que andas tão abatidos então? O Senhor te pergunta, quais os pensamentos que você tem tido sobre você? Por isso a palavra do Senhor diz, 1 Coríntios capítulo 10, capítulo 2, verso 16. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16 diz assim. 1 Coríntios capítulo 2, 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos o que? A mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, nós precisamos pensar como Cristo, falar como Cristo, agir como Cristo, ter a direção de Cristo, fazer o que Cristo faria. Diante de tudo isso, mediante uma situação, uma emergência, você precisa de parar e dizer, o que Jesus faria no meu lugar? Qual seria a atitude com essa pessoa de Jesus no meu lugar? Qual a decisão Jesus tomaria? Porque toda decisão que você tomar em Jesus, o nome de Cristo será glorificado através da tua vida. Mas toda decisão que você tomar fora dele,
o nome do Senhor será envergonhado. Sabe por quê? Porque muitas pessoas vão ler a Bíblia. 100 de 100 pessoas, 99 não vai ler a Bíblia. Toda, uma apenas vai ler. Isso significa que 99 pessoas entre 100 vai ler o seu comportamento. O seu comportamento vai dizer o quanto de Deus há dentro de você. Eu estava no shopping. Aí entrei numa loja. Não sei com quem que eu estava, a pessoa ia comprar alguma coisa. A menina do caixa falou assim, eu estava quietinha no meu canto. Ela falou assim, eu conheço o seu rostinho. Aí eu, é mesmo? Fingi de boba, né? Aí a bocuda que estava comigo falou assim, é a bispa da Gileade. Aí ela, eu já fui da sua igreja, logo que você chegou. Eu falei, então por que você saiu, tá com problema? Ela falou assim, não, é porque eu mudei para muito longe, mas eu não consegui me firmar ainda, eu vou voltar para lá. Eu falei, amém, volta. Agora, e se eu tivesse entrado naquela loja conversando um monte de coisa que não presta, falando um monte de bobeira, será que essa menina, ela me reconheceria com prazer? O meu testemunho é a minha maior pregação. Por isso a palavra do Senhor diz, Hebreus capítulo 12, verso 1, há uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. E tem gente que fica brava com a fofoca do outro. Rasga a Bíblia. Se Deus deixou uma nuvem de testemunhas ao meu redor, sabe para quê? É o cuidado de Deus com a minha vida, porque quando estamos cercados de pessoas, nós temos mais cuidado. Sabe por quê? Aqui não tem crentona fortona, não. Aí não tem crentão fortão, não. Vamos parar de bobeira. Todos nós precisamos de vigiar, todos nós precisamos matar essa carne, todos nós precisamos vigiar com os nossos pensamentos, todos nós, ninguém nasceu para andar sozinho, precisamos de estar rodeado de pessoas cheias de unção, pessoas que não despertam a sua carne, mas pessoas que te levam para mais perto de Deus. Só assim que a gente consegue chegar. Não adianta ficar bravinho. Porque a igreja tem muita fofoca. Porque... irmão! Lá no mundo realmente não tem fofoca, não. Porque quando fala, fala nas suas costas. Aqui quando fala, fala pelo menos na cara. É Deus cuidando de você, queridos. É Deus cuidando de mim. E nós precisamos de valorizar isso. As oportunidades que o Senhor nos dá para nos corrigir. Para que possamos voltar atrás e dizer, eu errei, eu me arrependo, eu preciso de mudar mesmo, eu estou carnal mesmo, eu estou a carne pura, estou igual pastel de rodoviária. Mentira, pastel de rodoviária é crente, tá, gente? Pastel de rodoviária é pouca carne e muito óleo. Mas tem muita gente carnal, e nós precisamos de combater isso urgente. Porque Deus quer nos levar às alturas, amados. Deus quer nos levar a lugares altos. Deus quer pegar o povo dele e restituir tudo aquilo que o inimigo roubou. Deus quer restituir a nossa saúde, Deus quer restituir a alegria, Deus quer restituir esse tempo que ficamos presos dentro de casa, Deus quer restituir em dobro, porque tudo que Deus faz é em dobro para o povo de Deus, tudo que Deus faz é restituição completa, tudo que um dia o diabo roubou da tua vida, roubou da tua casa, do teu casamento, das suas finanças, é em dobro, mas ele chama arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Enquanto João Batista pregava, arrependei-vos. O povo de hoje fala, mais amor, por favor. Gente, amor não significa passar a mãozinha no ombro. Bajulação. Todo mundo que é bajulado quebra a cara. Todo mundo que gosta de bajulação toma rasteira de quem bajula. Você sabe o que é amor? É alguém chegar para você e falar, não faz isso mais não, filha. Isso daí não vai te levar a lugar algum. Só vai retroceder sua vida.
só vai te ferir, só vai te machucar, só vai trazer angústia. A pessoa não acredita, daqui a pouco volta toda arrebentada. Bem que você falou, bispo. Só que existem coisas na nossa vida que nós não precisamos de experimentar para depois viver o novo. Por que a gente não entra logo nesse rio? Por que a gente já não joga logo e fala: Senhor, me leva para onde o Senhor quiser? Eu me jogo, eu me lanço nesse rio abaixo e deixa fluir, deixa falar, deixa acontecer. Vamos ver o que vai dar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe o que é pensamento do alto? Não é você deixar de viver nada, não. Eu sou isso mesmo, cachorrão, cachorrona, ruim, invejosa, invejoso, adúltero, sou mesmo, sou. Mas eu estou aqui porque eu ouvi falar de um Deus que pode me salvar. Eu estou aqui porque eu ouvi falar de um Deus que os pensamentos dele é muito mais alto que o meu e pode me tirar de todo e qualquer cativeiro. Eu estou aqui porque eu quero voar alto. Então eu preciso dizer, sou mesmo, mas eu sou até ontem, porque a partir de hoje eu não vou ser mais. Amados, foi por isso que Davi... Salmos capítulo 27, versículo 3, Davi estava sendo perseguido, todo lenhado, adúltero, em vez de estar lá na batalha, estava na laje olhando mulher pelada. Depois que Davi pecou, a vida dele nunca mais foi a mesma. Olha o que Davi disse: pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Sabe o que Davi está dizendo? Errei, falhei, fui um cachorrão, depois que eu pequei a minha casa foi uma desgraça, minha filha foi abusada pelo próprio irmão, tudo deu errado, mas eu pereceria se eu não soubesse que eu veria os bens do Senhor na terra, e por saber da promessa do Senhor, e que os bens do Senhor viriam sobre a terra, eu me arrependi de todo o coração. Jó capítulo 19, verso 25, Jó todo machucado, cheio de lepra, já não fazia mais. A mulher de Jó olhou para Jó e falou: oh, sua peste, te mata, maluco, e abandona esse Deus. Não é a Janetu está aqui não. Te mata, maluco. A mulher dele falou para ele: morre e abandona o teu Deus. Olha o que Jó respondeu: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Se tem alguém aqui nessa noite que o diabo está falando: você não vai dar conta não, meu filho, você não vai se libertar não, não tem jeito para você mais não. Já caiu uma, já caiu duas, já caiu três, já caiu quatro, mas eu não vou cair a sexta, não vou cair a sétima, não vou cair a oitava, não vou cair a nona, não vou cair a décima, porque eu sei que o meu Redentor vive. É por isso que Daniel, lá no capítulo 3, no versículo 10, quando ele estava ameaçado de ser jogado na fornalha do fogo ardente, olha o que ele disse: tu, rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a estátua. E qualquer que se não prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus, há um povo lá no Ministério Gileade, dia 18 de julho, às 19 horas, que entrou naquela igreja, era bacalaba, choraba, andalabacaia, que muitos diziam: ah, ele é isso, ah, ele é aquilo, ah, não vai conseguir, ah, tadinho, está fazendo o que ali? Que tu constituísse sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram.
Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não serves aos meus deuses e nem adorais a estátua de ouro que levantei? Olha a resposta deles. Agora, pois, se estáis prontos quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música para vos prostardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, serei lançado na mesma hora dentro do fogo, do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Verso 16. Responderam, Sadraque, Mesaque, Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem servimos, é o Deus que pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó Deus. Ele te diz esta noite o que ele não pode te livrar. Ele te diz esta noite o que ele não pode te libertar. Ele te diz esta noite qual é a dívida que ele não pode pagar. Ele diz esta noite qual é o casamento que ele não pode restituir. Ele diz qual é a área na sua vida que não tem jeito mais. Mas ele diz: ei, aqueles que têm sede, aqueles que têm vontade, aqueles que têm desejo, vem e beba. Mergulha, se joga, se abandona. Por isso que lá em Josué, lá no capítulo 10, Josué estava travando uma batalha. E Josué precisava que o dia fosse um pouquinho mais longo, porque de noite era mais difícil vencer os inimigos. E Josué falou: Deus, eu precisava que esse dia fosse um pouquinho mais longo, para a gente chegar mais rápido na terra prometida. Diz a palavra de Deus que o sol parou. Deus pede para te perguntar: o que Ele não pode fazer por você? Qual problema você tem passado que Deus não possa resolver? Qual palavra do homem você tem ouvido? Que acusação tem te feito perder a cabeça? Qual medo, qual angústia? O que Deus não pode fazer por aqueles que Ele ama? Por aqueles que Ele chama meu filho amado. Você pode ficar de pé no seu lugar. Não será chamados mais desamparados, rejeitados. Nessa noite Deus vai transicionar as mentes. Deus vai transicionar as emoções. Não tem ninguém diferente de ninguém aqui não. Não tem pecadinho, nem tem pecadão. Não tem assassino e não tem alguém que fez alguma coisa. Pecado é pecado, querido. É tudo numa balança só. Deus quer limpar a igreja. Deus quer restaurar a igreja. Deus quer mudar os pensamentos da igreja. Deus quer mudar a direção do povo de Deus. Deus quer restituir em dobro, porque é palavra, é promessa que nos últimos dias Deus vai transferir a riqueza do ímpio para o justo. Então nós precisamos urgentemente nos justificar. Nós precisamos urgentemente ser lavados com a palavra, ser lavados com o Espírito Santo. Nós precisamos urgentemente experimentar esse abandono no colo de Deus. E o Senhor nos chama nessa noite. Amém. Deus vai trocar suas penas. E trocar pena dói. Tirar o seu bico dói. Arrancar as suas unhas dói, sangra. Deixar o pecado sangra, mas sangra muito mais não viver os propósitos e os sonhos de Deus. Sangra muito mais viver uma vida pela metade. Dói muito mais. Muito mais. Você não conseguir romper. Você ter sonhos, ter promessas e você nunca experimentar do melhor. Você sabe que unha é essa que você tem que se arrancar da sua vida? Você sabe o que você tem que sangrar para que as promessas de Deus
completamente sem esperança, e com uma palavra você sai renovado, você sai abastecido para viver aquela semana. Quanto mais você se lançar nesse rio e falar: chega, aconteça o que acontecer, eu vou me lançar, deixa o vento me levar, deixa o Espírito Santo conduzir. Se muitas vezes uma gotinha da presença de Deus nos enche, nos renova, imagina nele mergulhar nesse rio infinito. Imagina você com a sua vida cheia de problema para resolver, mas a paz que excede todo entendimento e toda a razão humana, quando invade o seu ser, você dorme, descansa e diz: Deus vai resolver a situação, porque o Senhor trabalha enquanto eu durmo. E no outro dia vem uma notícia, a coisa vem à tua mão, e você diz: resolveu! Sabe por quê? Você tem um pai. Você não tem patrão, igreja, você tem pai. Um pai que ama quando o filho deixa os problemas no colo dele. Um pai que ama quando ele vê que nós somos completamente dependentes dele. O pai se alegra quando você entende que o que te define